Então eu comecei a tirar foto dentro de casa. Eu pegava o tapete da casa, de casa mesmo, criei uma paleta de cor, pegava os negócios de colocar sorvete da minha mãe em casa, virava de cabeça pra baixo, botava o brinco ali em cima, tirava de um jeito que não parecia que tava fazendo em cima de um pirex, entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a fazer as fotos no que eu tinha. Eu sempre gostei muito de foto, entendi um pouco de iluminação, só que era tipo assim, eu fazia 1000 fotos pra 5 prestar. É muita coisa pra dar certo. Então, é a constância que vai fazer você chegar pra onde você vai. Aí sim, podcast. Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast. O podcast que a gente preparou com todo carinho para você que quer empreender, quer vender mais, quer se relacionar melhor com seus clientes. E aqui a gente traz para você todo aquele conteúdo que a gente gostaria de ter recebido no início da nossa jornada ou mesmo durante esse processo para que a gente consiga alavancar os nossos números. Então a gente sempre traz convidados super especiais para você, mas eu sempre tenho uma pessoa especial do meu lado, o homem do sorriso mais cativante da internet, Cícero Jorge. Show! Vamos que vamos? Vamos embora. Vamos para mais um episódio. E assim, a cada episódio é uma emoção diferente, um aprendizado diferente e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos nos conectar com uma história inspiradora, motivacional, mas principalmente uma história de essência, de coragem. E assim, a gente estava batendo um papo aqui antes e aí uma frase só para vocês já pegarem papel e caneta, né? A necessidade gera a humildade. Então, fiquem atentos, porque hoje o episódio vai trazer muito conteúdo qualificado. Isso aí, galera. E a gente, como vocês já sabem, o Aí Sim tem o patrocínio da 2P Treinamentos, da empresa José e o apoio da Norb Produções, né? Esse estúdio sensacional que tem nos apoiado desde a primeira temporada e vai estar com a gente aí nos próximos passos do Aí Sim também. E vem muita coisa boa. Terceira temporada já está no forno. Já está sendo preparado, viu? Aí sim. Gente, e se você está curtindo os episódios do Aí Sim, não deixa de seguir. Então, já se inscreve no nosso canal, deixa o teu like para agora, já deixa o teu like aqui nos vídeos se você tem gostado daquilo que a gente tem produzido, que você vai nos ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas, tá bom? E se você nos acompanha pelo Spotify, vai lá na avaliação e dá aquelas 5 estrelas maravilhosas que você vai nos ajudar também. Beleza? Cícero, fala aí quem é essa nossa convidada especial de hoje. Vamos lá. Vamos apresentar aqui ela. Ela é psicóloga, apaixonada por comportamento e desenvolvimento humano. No início da pandemia, ainda cursando psicologia, começou a vender joias em prata 925. Né? E olha que legal, ela começou o negócio dela com R$500 e ainda emprestado. Né? Então, ela pagou um pouco mais caro. Né? Abriu um e-commerce como fonte de renda até se formar. E encontrou um propósito muito claro através do online. Né? Através do online. Ela é a proprietária, a fundadora da Alamudi Story, incentivando e criando oportunidade para empresários em todo o Brasil. Estamos aqui hoje com Júlia Maior. Seja bem-vinda, viu, minha amiga? Obrigada, meninos, por esse convite. Fico muito honrada por estar aqui com vocês e estar participando e poder agregar na vida das pessoas que estão assistindo a gente, né? Muito bom, minha amiga. Seja muito bem. O prazer é todo nosso de ter você aqui. Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito especial, que vai agregar muito, né, na vida, na carreira e nas empresas de muita gente que está aí do outro lado. Mas antes da gente falar de negócios, a gente quer saber um pouco da Júlia, né? A pessoa, a mulher por trás da empresária, da empreendedora. E, Júlia, traz pra gente quem é a Júlia, fala pro pessoal quem é essa pessoa, como é que você se apresentaria sem falar o que você faz. Certo, sem falar o que eu faço. É muito difícil a gente distanciar. Mas, trazendo aqui pra vocês, né? Não tem como falar de mim sem falar da minha família, porque tudo que eu sou é a soma deles, com certeza. Meu pai é empresário, mas ele presta serviço para grandes empresas. E a empresa dele, a minha mãe trabalha com ele, então não tem como eu trazer essa raiz de proatividade, de estar nos lugares certos, de posicionamento. A gente não tem família em Fortaleza, meu pai veio de São Paulo e minha mãe de Minas, do interior. Então, a gente sempre teve... Eu também gostaria muito de falar, porque a gente somos a soma
das nossas experiências. E por a gente não ter família, a gente sempre somou muito com as amizades e as pessoas ao nosso redor. O nosso tempo gasto foi muito em volta de pessoas, né? E aí isso traz um aprendizado muito grande, porque somos de culturas e de outros lugares. Eu sou uma pessoa que gosta muito de agradar as pessoas ao meu redor e eu tenho um propósito muito claro na minha vida, que é, por onde eu passar, eu quero deixar algo positivo, que a pessoa consiga lembrar ou ter algum tipo de aprendizado através das minhas experiências. E eu também ter através das experiências dessas pessoas, né? E tá sempre cuidando da gente, seja físico e mental, para poder, se a gente não está bem, a gente não tem como ajudar as pessoas ao nosso redor, Sim. no caso, né? Então, basicamente é isso. Eu vou falar isso. Mas gosto muito de estar rodeado de pessoas que estejam agregando com energia para cima e também ajudar pessoas que estão passando por algum tipo de problema que a gente pode estar agregando na vida delas, né? Show. Muito bom. É isso aí. E, Júlia, você entrou nesse ramo do empreendedorismo, você falou que o seu pai é empresário, talvez ele tenha sido essa referência, mas talvez tenha havido outras. Então, como foi esse início? Quem te inspirou? Quem te movimentou para isso? A Júlia queria ter um emprego, da onde foi que veio esse objetivo, essa iniciativa de eu vou ter um negócio próprio? Certo. Na escola, né, eu não tinha ideia de nada, nunca pensei de fato em empreender, não tinha ao meu redor, fora a minha família, eu não via o serviço do meu pai como empresário. Eu via como a empresa dele que prestava serviço. Então, eu não enxergava ele, de fato, como um empresário, entendeu? E aí, eu peguei e estava na escola, eu fiz engenharia de produção, porque eu achava que era mais próximo para trabalhar com o meu pai. Porque até então eu não tinha nenhuma escolha visível. Cursei a engenharia, não gostei, desisti. E aí eu passei... Passou quanto tempo na engenharia de produção? Eu passei 3 anos. 3 anos na engenharia, foi bastante tempo. Eu não tinha coragem de dizer que eu queria desistir para meus pais. Sim. Entendeu? E aí, na cabeça do meu pai, pelo menos é o que eu percebia, talvez não seja o que ele estava expressando, é que o emprego bom, que a gente está te dando uma qualidade boa de estudo, porque ele não teve, e a minha mãe também não teve, era de ser engenheiro, médico e advogado. A gente certo? não vê isso Ou em quase arquiteto. nenhuma casa, né? Exatamente. E aí, aquilo me angustiava bastante. E aí, eu tive algumas experiências, fazia muito trabalho social, com criança carente, idosos e tal. E eu vi que eu tinha um cuidado maior com pessoas e comecei a ler sobre desenvolvimento, comportamento, PNL e tal. E aí, eu escolhi, não, vou fazer psicologia. E para dizer isso pro meu pai foi uma coisa muito difícil. Foi um momento, assim, que eu não estava muito bem, psicologicamente falando. E aí, ele bateu na minha costas e falou, pronto, eu já lhe dei a sua oportunidade, agora você faz a sua. Aí eu, e agora, como é que eu vou pagar a faculdade? Se eu vou passar na faculdade, estou há um tempo sem... tá estudando, né, para vestibular. Passei na Farias Brito, fiz a faculdade lá de psicologia e consegui FIES. Então, era a forma que eu tinha de conseguir estar fazendo a psicologia ali, né? Sim. Eu amo a psicologia, amo comportamento, me identifiquei muito, estava sempre à frente dos processos da psicologia. Trabalhei em diversas áreas, restaurante, na organizacional, trabalhei em hospitalar, em uma prisão, né, aqui de Fortaleza. E também trabalhei com criança, escola, tudo. Amei a psicologia, mas ainda faltava algo, porque não era escalável a proporção do que eu tinha no meu coração para tocar as pessoas. E aí eu fui estudando, tal, veio a pandemia. E aí eu falei que eu tenho que me manter de alguma forma enquanto eu não me formo, né? Aí eu peguei e vi uma pessoa que eu tinha ganhado um brinco, um brinco bem pequenininho no meu aniversário da minha melhor amiga, e eu perguntei pra ela, aonde eu ia no meu estágio, o pessoal perguntava, de onde é esse brinco? De onde é esse brinco? Muito bonito. De onde é esse brinco? Muito bonito. Aí eu perguntei pra minha amiga, cadê a loja da tua amiga que tu comprou esse brinco? Aí ela, não, ela parou de vender, mas eu vou te indicar pra tu falar com ela. Entrei em contato com ela e perguntei por que tu parou de vender. Aí ela falou, não, é porque meu signo e não sei o que e tal. E aí eu, tá. Aí ela, tu quer que eu te passe as informações de como é que eu fiz? Eu falei, quero. Aí ela falou, tá certo, vai lá no centro, tal, a minha sacola eu comprei aqui. Pronto, peguei as informações e uma semana, na outra semana, eu já tava divulgando pras pessoas próximas. E aí, pedi pra minha mãe dinheiro emprestado, ela falou assim, ela já tava desacreditada, porque eu era uma filha muito danada, gente, muito danada mesmo. Era assim, fogo. E aí... Essa parte ela não contou na hora que a gente pediu, fale mais sobre você, sem muito... falar. Aí agora começa a aparecer, Era uma né? filha muito danada. Fique à vontade, pode falar. Assim, era uma filha muito danada. E
E aí eu peguei e comecei a vender online, da pandemia, primeiro lockdown, tudo fechado. Aí dormia, acordava tarde, aí postava, vendia, se não vendia, não tinha aquela necessidade. E aí começou a chegar no final do mês e começou a apertar. Aí eu falei, agora lascou, tenho que devolver o dinheiro, porque ela vai pagar o cartão, porque ela passou no cartão dela, e não vai dar. Aí, chegando mais ou menos pro dia 15, já tinha vendido, aí eu devolvi o dinheiro dela, peguei o dinheiro que sobrou, comprei de novo, e aí eu comecei a pegar gosto com aquilo. E aí eu não tinha coragem de aparecer nos stories. Aí eu, e agora? Como é que eu vou aparecer? Eu sou muito tímida, não tinha coragem de aparecer lá, isso não é meu perfil e tal. No dia que eu apareci, eu vendi o que eu vendi em um mês e um dia. Em um mês e um dia. Eu falei, ixi, aí tem alguma coisa. Vai aparecer todo dia. Aí passou a vergonha. Passou a vergonha. Totalmente, passou a vergonha. A conta cheia. Chegou um momento... Mas você trazer isso é muito importante para quem está do outro lado, Júlio. Porque as pessoas... E eu vejo tanto... Essa semana eu vi um post que falava assim, dizia assim, a motivação te ajuda a começar, mas é o hábito que... Sim. Não é a motivação. Tá? É uma decisão que te ajuda a começar. Sim. E são os primeiros resultados que vão te motivar. Que foi quando você traz isso daí, assim, é a confirmação. É exatamente isso daí que... Você começa, você toma uma decisão e aí isso te gera alguns primeiros resultados. E é esse primeiro resultado aqui que acontece depois dessa sua primeira decisão que vai te motivar para você continuar caminhando. Sendo que o pessoal fica esperando a motivaçãozinha, o quentinho no coração para poder começar e não vai chegar. É verdade, com certeza. E aí é uma coisa muito importante porque eu não tinha... Tava uma época que tava tudo fechado, então tinha muita escassez de onde vou tirar foto, não pode sair, não pode fazer shooting em lugares externos, não tem como fazer modelo, não tem influência, não tinha essa opção. Então eu comecei a tirar foto dentro de casa. Eu pegava o tapete da casa, de casa mesmo, criava uma paleta de cor, pegava os negócios de colocar sorvete da minha mãe em casa, virava de cabeça para baixo, botava o brinco ali em cima, tirava de um jeito que não parecia que tava fazendo em cima de um pirex, entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a fazer as fotos no que eu tinha. Eu sempre gostei muito de foto, entendi um pouco de iluminação. Só que era tipo assim, eu fazia 1000 fotos para 5 prestar. É muita coisa para dar certo. Então, é a constância que vai fazer você chegar para onde você vai, entendeu? Sim. Então, as pessoas hoje em dia, na sociedade imediatista, como diz Bauman, né? Sociedade líquida, elas querem um resultado muito imediato. Mas eu tive uma constância muito grande porque eu não tinha outra saída. Ou eu faço aquilo, ou... não tem outra opção. Não tinha como atender online naquele momento, porque eu não era formada ainda. Entendeu? E olha que legal, né? Vou pegar o gancho da decisão, da constância, né? Que é a continuidade, e do movimento, né? Como assim? É outro ponto. As pessoas elas já querem saber a chegada onde elas nem deram o ponto de partida. Sim. Né? E é tão cruel isso, porque muitas pessoas hoje estão deixando de viver o melhor dela porque não se coloca em movimento. Olha aqui, muitas pessoas não imaginam que aquela foto que a Júlia postou que ela mais gostou está em cima de um pirex. Só que a criatividade, o movimento de você fazer isso, eu digo isso porque eu tenho amigas que, caraca, tô amigo da Júlia, caraca, eu sou muito fã dela. Por que eu tô querendo trazer isso? Só que elas muitas vezes não sabem que começou em cima de um tapete, em cima de um pirex. E quantas pessoas hoje você não está transformando a vida delas porque você está esperando o melhor cenário, está esperando a melhor oportunidade, você não tem a decisão, né? Porque motivação, cara, não existe sem decisão. Sim, a gente entende isso, mas quando a gente tem a constância, né? Então, assim, esses pontos que estão se perdendo. Por quê? Porque a sociedade é imediatista, é líquida, é muito vulnerável, e quando eu digo vulnerável, todos nós temos que ser, mas é um vulnerável de... Tem uma incerteza? Então vou ficar aqui parado. Entendeu? Não se coloque em movimento para vencer a incerteza e dizer assim, é um risco que valeu a pena. Né? Sim, com certeza. E teve outro ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar, foi que eu não tinha, ainda no caixa, eu não tinha dinheiro para poder fazer um pedido de uma fábrica de verdade, porque eu comprava aqui no autoatacado, né, lá no centro de Fortaleza. Sim. E aí eu não tinha esse dinheiro. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, Júlia, eu vou casar e eu preciso de 18 pulseiras. Eu, vixe, agora é a hora. Falei, eu consigo te repassar no valor de atacado e eu consigo te entregar tal dia, eu vou te mandar as opções que tem. Ela não sabia que eu não tinha
que eu ia fazer isso. A gente já falou sobre isso aqui na primeira temporada. O nome disso é PDCA. Né? Promete, depois corre atrás. Tipo isso. E aí eu peguei o dinheiro e falei, tu tem que pagar antecipado. Peguei o dinheiro, juntei com o que eu tinha pra fazer o pedido mínimo fora daqui, que era numa fábrica de verdade. Uhum. E aí esse pedido veio com as pulseiras dela tudo organizado, tudo direitinho, e eu consegui trazer uma quantidade maior para poder escalar para o próximo mês. Então, assim, realmente, o que me moveu muito entre todo esse processo, que é uma coisa que eu herdei da minha mãe, que ela me ensinou muito, é a criatividade. Então, é um diferencial muito grande na empresa até hoje. E poder você aproveitar com o que você tem. Chega um momento, quando você cresce, você não quer dar alguns passos para trás, ou então você não vê mais o que você pode fazer com aquilo, porque você está sempre vendo adiante. E aí é muito importante você ver, cara, o que eu posso fazer com o que eu tenho aqui agora, entendeu? Que isso vai te levar no próximo nível. As pessoas não querem passar o processo. Elas querem chegar no resultado sem passar pelo processo. Né? Eu quero quebrar um pouco aqui o protocolo. Eu quero pedir uma coisa para você. Nesse momento, você falou uma coisa que, para mim, caiu no coração muito forte, assim. E eu queria que você mandasse uma mensagem para sua mãe. Nesse exato momento, assim. Porque hoje você está sentada aqui porque você modelou a atitude dela, que talvez ela nem imaginaria que estaria formando essa mulher. E eu quero deixar isso muito registrado, porque também a gente está muitas vezes perdendo esse valor, né? Eu cheguei aqui sozinho, né? Eu escuto muito isso. Quando eu escuto, cara, isso dói, sabe? Porque a gente não chega em canto lugar. Sim. E nem lugar nenhum sozinho, entendeu? Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem para sua mãe, que ela sim, ela vai assistir, ouvir esse podcast e ela vai entender. Né? Ela, caraca. Aí tu pegou pesado. Essa é a ideia. Pegou muito pesado. Eu vou deixar uma mensagem pra minha mãe e vou dizer que a nossa relação nem sempre foi tão boa. Ela sabe muito bem disso. E que por muito tempo eu quis me distanciar de ser uma pessoa igual a ela. E depois que eu caí a ficha que ser igual a ela era um privilégio, me fez chegar onde eu cheguei até aqui hoje. E eu queria agradecer pra ela por tudo. Desculpa. Eu queria agradecer para ela por tudo que eu tenho e sou até hoje, internamente, principalmente, porque externamente todo mundo consegue ser o que quer. Porque eu tenho certeza que com o que eu tenho hoje, as ferramentas que eu tenho hoje, os princípios que ela me ensinou até hoje, eles vão me levar a qualquer lugar que eu quiser chegar, seja financeiro, seja pessoal, seja espiritual, em qualquer pilar. Eu tenho um exemplo dela em todos eles. Fantástico, fantástico. Vamos conversar alguma coisa aqui para dar tempo ela tomar uma água e ela se recompor. Rapaz, é muito legal a construção desse movimento que a gente está do AI-Sim, pela oportunidade de a gente se conectar com muitas verdades, né? Sim. E assim, o quanto é legal, né? Quando você falava da história, eu me lembrei. Na verdade, eu vinha para cá, eu vinha me lembrando o quanto eu sou grato pelas pessoas que acreditam nas nossas loucuras, né? Sim. Hoje a gente está chegando à gravação do... Esse episódio aqui, ele é o 17º episódio. Uhum. Gravado. Talvez não, né? No lançamento. Não no lançamento, e assim, mas ele foi preciso começar, né? Uhum. E assim, o quanto é rico para nós que estamos aqui do outro lado. Às vezes as pessoas, vocês têm um podcast, tal. Na verdade, eu percebo que Deus deu a graça a gente estar aqui para a gente ser pessoas melhores, porque cada um que vem aqui nos torna melhor. E você hoje está nos ajudando a isso também, né? Então, é importante para a nossa audiência também entender o quanto nós necessitamos de nos colocar com outras pessoas para nos tornar melhor. Né? E isso, muitas vezes, exige a gente criar projetos grandes. Né? Sim, e Júlia, quando você traz esse movimento de referências, de inspiração, essa coragem, essa criatividade, e aí você deu uma migrada. Então, a psicologia era uma coisa importante, era forte, me encantou, mas aí eu fui empreender e tinha essa parada aqui que eu podia entregar mais para as pessoas. E hoje o que é a Júlia, o que é o core business da Júlia, o que ela faz, ela está atuando com as duas coisas, deu uma pausa em alguma coisa, como é hoje, se a pessoa quiser contratar ou um serviço ou comprar algo da Júlia, o que é que a Júlia entrega para as pessoas? Certo. Nesse processo, né, de crescimento da loja, foi até onde eu me formei de fato. E aí, quando eu me formei, eu falei, a loja não está estruturada, eu preciso estruturar ela. Agora ela é minha fonte de renda. Então, enquanto eu não estruturar a empresa, que todo mundo tem isso na cabeça, né? Nunca está pronta. Mas enquanto eu não estruturar a empresa, eu não vou pegar nenhum paciente. E aí, aí chegou um paciente. Chegou os meus pacientes da clínica escola. Depois que eu atendia na faculdade, né? Eu falava, vou botar o preço. Se ele pagar o preço,
eu atendo. Se não pagar, eu não atendo. E aí eu botei o preço, aí o pessoal paga. Aí eu, ixi, lasca. Aí vem a outra indicação, botei o preço, pago. Aí eu deixei um dia específico, atendimento online. Hoje em dia tem indicação de pessoas atendendo São Paulo, Rio de Janeiro, interior e tal. Um dia específico na minha semana para poder fazer esse atendimento. Mas não é a minha primeira fonte de renda, mas eu sei que tem um propósito por trás da psicologia, porque ela também me ajuda na minha empresa, entendeu? Na questão de entender as pessoas, dos processos, em qual momento a gente está, principalmente pós-pandemia, que é um momento, assim, muito delicado. Muitas pessoas sofreram em todos os aspectos, né? Então, eu consigo entender como é que está passando a sociedade de forma mais interna mesmo, né? Porque é na terapia que você vai dizer o que é que está passando de fato, né? Claro que ninguém, todo mundo igual, mas eu consigo ter uma noção geral de como é que tá as coisas, né? E aí eu atendo, mas na minha primeira fonte de renda, eu tenho aquele tempo específico para aquilo. Hoje em dia, eu trabalho com a minha empresa, que é a Lamude, na venda de prata, 925, no e-commerce, né? A gente entrega para todo o Brasil. E nesse caminhar eu entendi o meu propósito, porque eu mostrei muitos bastidores. A minha primeira mesa ela era uma porta cortada da Leroy, que custou R$70, e eu mostrava todo esse processo nos stories da loja. Abria muita caixinha de pergunta e mostrava como estava sendo o meu processo, os meus erros e acertos. Isso trouxe uma gama muito grande de empreendedoras. Hoje a gente tem um grupo de mais de 500 meninas que empreendem no ramo das joias. Então, querendo ou não, a gente vira referência e consegue agregar de alguma forma na vida dessas pessoas, né? E fomentar o empreendedorismo de alguma forma. E eu vi que a loja ela era um meio do meu propósito. E hoje em dia eu presto consultoria para algumas pessoas que pedem, né? De forma online, atendo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Goiás, de todos os cantos. Também as pessoas ao meu redor, né? Que pedem esse tipo de consultoria, principalmente na questão que o nosso forte é o posicionamento de marca na rede social. De fortalecer a imagem da marca, que hoje em dia você pode pagar para uma pessoa lá fazer um site, pode pagar para uma pessoa para ter produto, mas se você não tiver um bom posicionamento de marca, o desejo fica a par. E o online, ele necessita da venda emocional, que é o desejo, né? Tá. Não só da necessidade, quando alguém precisa de alguma coisa, principalmente que a prata que não é uma coisa, comida, água, né? Agora a gente entrou num tema bom. Agora você está começando a falar minha língua. Brincadeira. Mas, Júlia, vamos entrar nessa seara de vendas que você está trazendo aí. Vamos começar com números que eu acho que é importante trazer para o pessoal. Hoje, a Lamude faz uma média de mais ou menos quantas vendas mês? Você despacha quantas entregas mês, mais ou menos, aí, pessoal? Sim. Tem uma média? Ou do que já foi, ou do que foi esse ano de 2023? Sim, tem uma média, né? Não dizer que... É porque eu fui trabalhando muito a questão de aumentar o LTV, né? Sim. Então, não necessariamente o que teve mais vendas foi o meu melhor faturamento. Claro, entendi. Então, a gente já chegou a fazer 300, 400 vendas por mês, só que não era o meu melhor faturamento. Então, eu comecei a enxugar, aumentar valor na marca, né? Aumentar o preço e agregar valor para as pessoas, para eu ter menos venda, mas conseguir agregar uma margem maior, exatamente. Para ter a empresa um pouco mais saudável, porque teve alguns processos de erros e acertos, e acredito que os erros me trouxeram aonde eu estou muito mais do que meus acertos. Tá. De cara, você já trouxe uma grande lição. Eu te perguntei a quantidade de vendas mês, você já me trouxe assim, Lucas, para mim não é tão importante a quantidade de vendas mês, mas talvez o ticket médio desse produto, porque eu consigo uma margem maior e um resultado melhor na ponta. E eu costumo dizer muito isso, que não é faturamento, é métrica de vaidade. Né? E que o que a gente precisa entender é se está deixando resultado, né? A última linhazinha lá da DRE que precisa estar e ainda bonita, né? Mais. No mês que a gente mais vendeu, a gente não lucrou. Não lucrou? Não. Explica Tava tudo pessoal. Errado. O gerenciamento... Precificação, muita coisa errada. Errei muita coisa no processo, porque foi um crescimento muito boom por causa da pandemia. Sim. Então, eu dei passos... Quando a gente empreende, a gente recebe muitas oportunidades. E essas oportunidades, às vezes, cegam o processo porque a gente não toma o passo de acordo com a nossa perna. Então, é a questão de maturidade, de maturação do processo do empreendedorismo. E a gente vai entender depois que a gente erra, né? Porque não tem ninguém ali falando, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. E muitas vezes o nosso ao redor, ele não te apoia. Só quando você vê o resultado de fato, né? Sim. Então, por isso é importante estar
localizado em lugares estratégicos, com pessoas que empreendem, que passam por processos semelhantes a esse, né? Tá. Então, eu cheguei a faturar bem, mas quando eu vi, não estava lucrando. E assim, você trouxe um dado que é importantíssimo, né? O Lucas disse que faturamento eu tô anotando aqui a próxima, porque ela falou 300 coisas aqui, eu tenho uns 50 perguntas dessa resposta aqui. E assim, fez é aqui. interessante porque, tipo assim, o Lucas trouxe faturamento é um dado de vaidade, né? Sim. E aí a Júlia pegou e engatou logo assim. Então, o mês que eu mais vendi, eu não tive lucro. Sim. Né? Então, tipo assim, com certeza você teve um alto faturamento, né? Não, porque sim. vendeu. Não, eu cheguei a falir. Isso é real. Conta um pouco mais pra gente, sim, legal trazer isso, assim. E é até difícil você falar sobre isso, mas hoje eu entendo com outras perspectivas, porque eu tive uma coisa que eu vou até passar aqui para todo mundo: orgulho. O orgulho me trouxe à falência. Caraca. E um dos principais pontos também foi a questão de honrar pai e mãe. Eu achava que honrava. Entendeu? Então, o meu orgulho me distanciou da minha família, que eles eram a minha base, e me trouxe à falência. É uma história, assim, bem complexa, mas é um dos principais pontos que hoje eu entendo, eu tenho outra maturidade para dizer que o ego vai te levar para nada. Entendeu? Vai te levar para nada, porque o ego é só uma ramificação do orgulho. Então, você precisa estar muito bem consciente dos seus processos, consciente do seu propósito, entendeu? Porque é muito lindo fazer o marketing. Eu me enganava com o meu marketing. O que exatamente te deixava orgulhosa, o Júlio? Algumas pessoas ao meu redor, não, calma, dá esse passo aqui, dá esse passo agora. Não, a oportunidade é a oportunidade agora. Tá dando certo, Tá dando vamos certo, embora. Vamos vender e não sei o que e tal. E não, só eu sei fazer, só... Chegou um momento que eu mandava os pedidos duplicados, porque eu não sabia se eu já tinha feito isso ou não. Eu não sabia se eu tinha botado coisa dentro da sacola ou não. Zero controle. Zero controle. Zero controle. Eu comecei a entrar em pane de ter muita venda, totalmente gerenciamento fora de ordem. Sim. Entendeu? Ao ponto de eu fazer uma live, eu vender tudo, até meus brincos da orelha. E eu ficar um mês sem produto. Controle de estoque. Eu fiquei 30 dias sem produto, eu vendi tudo. Eu sou muito boa em venda. Isso eu gosto de falar, porque eu trabalho em relação a isso. Só que o resto importa. E eu não... Assim, eu sou muito boa nisso, sou muito boa nisso, sou muito boa nisso. Cara, orgulho. Papai do céu falou assim, ó, baixa a bola. Entendeu? Sim. Baixa a bola. Porque não é por aí, não. Entendeu? Você tem que contratar pessoas, você tem que agregar com outras pessoas, você tem que treinar pessoas. E cuidar das pessoas que estão ao teu redor também, porque nada adianta. Quando você traz isso, eu passei por algumas fases dessas também, principalmente quando a gente está em busca de empresas de marketing, né, para trabalhar com a gente. E por diversos momentos eu fiquei trocando de empresas de marketing porque, não, eu faço isso aqui melhor. Porque essa copy tá assim e eu faço uma copy muito melhor do que essa. E aí você fica num nível de exigência, às vezes tão grande, como você falou, né? No orgulho, no ego, porque eu sei fazer desse jeito, isso, aquilo, aquilo outro. Só que o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é outra coisa que é mais importante, mais valioso do que essa copy ficar perfeita ou não. É o teu tempo. Totalmente. É o teu tempo, é o tempo que você vai estar destinando, fazendo uma copy e você aceitar que aquilo pode não ficar perfeito e ficar ok. Porque o ok para você já vai ser muito bom para as pessoas, vai ser excelente para a pessoa que vai estar do outro lado recebendo. E às vezes sim, você aceitar ali aquele ok, porque isso vai estar liberando a tua agenda, o teu tempo, a tua atenção para você ser estratégico com outras coisas. E você que está do outro lado precisa entender muitas vezes isso, que o teu tempo vale muito mais do que você tá ali, você faz bem feito? Faz. Mas às vezes você vai ter que destinar, e aí vem treinamento, vem uma série de coisas, orientação, a forma de delegação e como tudo isso fala. Mas, poxa, como é importante isso daí que você trouxe pra gente, porque em alguma medida, eu acredito que todos nós já passamos por um movimento como esse, da centralização, porque eu sei fazer melhor isso daqui, concentro naquilo que eu sou muito bom e esqueço de olhar para aquelas coisas que precisam de atenção e que a gente não é tão bom e não olha para aquilo. Né? É, exatamente. Com certeza. E Júlia, você disse que é muito boa em venda, né?
E me fala o que você... Vamos imaginar que tem alguém do outro lado agora dizendo assim, eu queria vender pela internet, mas eu não sei. Eu não consigo fazer. O que você diria para essa pessoa, para virar alguma chave para ela dizer assim, cara, tu tem como vender pelos stories, faz isso. Certo. O que você sugere para essa pessoa? Primeiro, a gente é consumidor 90% do tempo. Sim. Ninguém gosta de receber panfleto. Hoje em dia, as pessoas acham que botar o produto e o preço vai estar vendendo alguma coisa, mas não vai estar. Entendeu? Então, assim, estratégias de fazer as pessoas desejarem aquilo. A venda ela vai vir como consequência. Certo? Existem estratégias de venda por trás que você pode fazer e gerar. Como o online ele é um pouco limitado em relação a como você chega na pessoa, eu fazer uma venda aqui diretamente contigo, eu consigo te ler o teu posicionamento, a tua fala e tal, se vai ser positivo, olhar negativo ou não. E aí eu consigo usar estratégias específicas para poder vender aqui pessoalmente para ti. Mas no online, você é uma venda emocional. Então, quanto mais você gerar desejo para que aquilo reverta, vai ser muito mais fácil. Então, assim, sair um pouco uma dica que eu posso dar para as pessoas, né? Sair um pouco do comum. Hoje em dia, claramente, você fazendo o básico bem feito, já está acima da média de muita gente. Porque, infelizmente, o mercado está bem difícil. Mas eu comecei a me inspirar em pessoas que vendem coisas que não são igual à minha. Eu comecei a inspirar em empresas que já estavam grandes. Por exemplo? Empresa que vende planner, que vende lingerie, que vende roupa, que vende sapato, que vende mochila, que vende serviço. Então, eu comecei a modelar as coisas deles, que eu achava bacana, para trazer para o meu... Porque se tu pegar... Hoje em dia, porque eu tenho muito acesso a donas de lojas de joias. Chega um momento, Dia das Mães, Dia dos Pais, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Igual a mesma coisa. Então, assim, se você sair um pouco daquilo, você já consegue ter um olhar totalmente diferente do consumidor. Dia das Mães, o pessoal vai falar e faz uma promoção. Cara, tu não quer dar uma coisa de promoção pra tua mãe, tu quer agregar valor na vida dela. Ponto. Sim. Eu oferecia uma cerveja pro cara ir lá na minha loja, comprar uma coisa pra mãe dele, com valor agregado, fazia um kit bacana e tal, e ele tomava uma cervejinha. Fora do Sim, que as pessoas do padrão, com exatamente. Sair um pouco desse olhar e olhar para as outras coisas. O marketing ele está em todo lugar. Em todo lugar. Eu botava caixinha de pergunta quando eu estava na academia, no Instagram da loja. Sim. E aí a pessoa... Inconsciente, estilo de vida. Inconsciente. Você está bem em qualquer mood. Você pode usar... Eu comecei a usar o inconsciente dentro da venda online, né? Eu pedi para todas as pessoas ao meu redor levar o meu card para as viagens. E a pessoa não estava nem usando prata. Mas ela levava o meu card para a viagem e tirava foto lá em Luxemburgo, na Itália, em Paris. Com o meu card lá, inconsciente, eu agrego valor para minha empresa. Aquilo ali vale muito. Com certeza. Entendeu? Sem dúvida. Então são estratégias fora da caixa. Não tem uma loja de prata fazendo isso. Tem uma... Olha, tão bacana você falar isso daí. Tem uma loja de tecidos, de malha. Ela vende malha para as fábricas que produzem. E aí, para vender o tecido, né, por exemplo, um crepe, né, que as pessoas utilizam para fazer vestidos, esse tipo de coisa, a dona da loja viajou para Miami, foi para um corredor de lojas de rua de grandes marcas. E aí ela fez uns shooting, né, algumas fotos, para apresentar o tecido. Aonde? Na frente da loja da Bulgari. Sim. Na frente da loja. Então, assim, ela tá aqui passando, aí escolheu o crepe e tal, com o nome, aí dá o nome do tecido lá, só que a foto é ela com um vestido feito do tecido na frente de uma grande marca, né, de luxo internacional. E aí você não precisa falar. Você não precisa falar. Exatamente. É inconsciente. E fica reverberando ali. E quando você fala desses movimentos de buscar referências, não em outras lojas de prata, mas em outras... Tem em outras marcas, outros mercados... Tem um cara que eu admiro muito o trabalho dele e ele disponibilizou uma série de cursos gratuitos na internet. Vou vender o peixe aqui do concorrente, mas o cara é uma grande referência, que é o Murilo Gun. E eu fiz um curso com ele na pandemia, que foi o Reaprendizagem Criativa,
E ele fala sobre isso, né? Que criatividade, na verdade, é combinatividade, né? É você combinar coisas diferentes para gerar um novo movimento. Então, você ser criativo tem a ver com isso, você pegar coisas diferentes. Aí, se você não se expõe a coisas diferentes, não busca mercados distintos do teu, esse insight não vai chegar nunca. Aí você não se diferencia do mercado, né? Você está fazendo o mesmo. Sim. E assim, uma das coisas que você falou que eu acredito muito. As pessoas, elas são do ramo da prata. Só tá em eventos da prata. As pessoas não estão no evento de carro, um exemplo. As pessoas não estão no evento de costume saudável. As pessoas não estão... Só estão em evento de prata. E aí o que acontece? Ele acaba modelando só quem já faz o mesmo. Então, você trouxe uma coisa que eu acredito muito e as pessoas não estão investindo mais nisso. Eu tenho a minha área, o Lucas tem a área, você tem só, mas nada me... Cara, eu vou para esse evento aqui. Rapaz, olha, ele faz isso. Como é que eu trago para minha realidade? E já gera um diferencial que é justamente a história do simples bem feito. E às vezes o cara quer, tipo assim, entender que como é que eu crio isso. Não, às vezes é só modelar. Né? Então, tipo assim, é muito importante ter essa consciência e essa humildade. Assim, você trouxe muito no início orgulho e tal. E eu vejo que muitas vezes falta humildade para as pessoas entenderem. Cara, muitas outras áreas têm a me ensinar. Né? E não só as áreas, as pessoas, né? Até porque as áreas são formadas pelas pessoas, né? Então, tipo assim, ter essa abertura, né? Eu sempre gostei muito de viver muitas experiências. E essas experiências me trouxeram muitos aprendizados, entendeu? Não só no ramo do empreendedorismo. É você viver experiências que não está só dentro do empreendedorismo, entendeu? Pode ser experiências em outras áreas. Júlia, tu trouxe uma coisa bem legal, assim, né? Tipo assim, gerar essas experiências, né? Tipo assim, com outras áreas, com outras pessoas. Você citou no início que hoje tem um grupo de mulheres empresárias, empreendedoras que te acompanha, né? Que, se eu não me engano, fala um número de 500, né? Como também tu tem uma base imensa de clientes, né? Isso com toda certeza. Como é que é hoje o trabalho da Alamude para manter essas pessoas aquecidas, manter essas pessoas se relacionando com a tua marca, né? Como é que hoje a Alamude intencionalmente faz esse trabalho? Certo. Para o ramo das empreendedoras é conteúdo gratuito mesmo. Você tem que entregar alguma coisa para poder agregar valor em qualquer forma. Até porque meu intuito lá não é ganhar dinheiro específico, óbvio, que pode ter uma consequência em relação a isso, mas é poder fomentar o empreendedorismo e transformar a mentalidade de muita gente. Porque, não sei se vocês sabem, no ramo feminino tem uma competitividade muito alta. Então, assim, acaba que viram inimigas e é uma rincha gigantesca e tal. É transformar essa mentalidade que todo mundo pode agregar na vida de todo mundo e tem público para todo mundo. Se você fizer bem feito, o seu cliente não vai sair da sua loja. Fideliza, né? Exatamente, fideliza. E na Alamude, eu trabalho bastante à base de clientes, não só com um bom relacionamento, eu uso o Instagram para comentar as fotos delas, trocar ideia com elas. Então, isso tudo me aproxima delas e eu valido também. Então, se tem alguém que manda um comentário positivo, alguma coisa, eu posto nos stories, eu marco a pessoa, ela se sente bem com aquilo. Mandar mensagens também, não só oferecendo alguma coisa, mas um bom dia, uma boa semana. Isso tudo faz uma diferença muito grande, né? Para poder trazer mais para perto. E assim, olha o insight que a Júlia traz, tá? Que muitas vezes a gente fica procurando uma forma mágica, né? Eu interajo com elas no Instagram, próximo. O que é que elas percebem? A Alamude é próximo. Qual é a marca de prata que vai ficar sempre viva lá? A Alamude. Sim. Você criou uma estratégia que cria uma personalização. Né? Então, tipo assim, a importância a gente entender que não existe um manual. Existe sim ideias que você pode ter, mas como é que eu aplico da melhor forma? Né? Tipo assim, uma coisa que todos nós estamos aqui, ó, no celular. Né? Aí a Alamude comentou aqui, que legal e tal. Às vezes já bate o print, já manda pra amiga, já não sei o quê. Às vezes já gera o desejo. Rapaz, nem tava pensando, mas agora eu quero comprar essa. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, a fidelização, não tô falando só a ideia de gerar a venda, mas a fidelização é de gerar a emoção que gera a venda. Porque Sim. a gente tá falando de online. Né? Sim. Então E você pensar muito além, né? Tem uma coisa que eu faço lá que é muito engraçada. Porque eu fui vendo as métricas e vendo o que é que dava de resultado, né? Dentro do meu feed, eu posto sempre uma frase com algum tipo de aprendizado, conteúdo, alguma coisa legal de se ler. Sim. E aí eu boto lá na legenda dele, tipo assim, envie pra alguma pessoa que você ama, pra ela viver o melhor mood dela nessa semana. E aí é um nível de compartilhamento absurdo, de 500, 600, chega em muitas pessoas. É uma mensagem positiva, eu não tô vendendo a prata, mas a pessoa tá chegando, pode chegar a minha empresa pra essa pessoa, entendeu? Sim. Então a venda pode ser consequência. Você tá fazendo aquele sentimento
bom na vida dela, não só de entregar um produto, uma prata e tal. Eu sempre falo que a fidelização ela vem de duas coisas importantes. Intencionalidade no que você está fazendo para se relacionar com o seu cliente, para que ele realmente entenda aquilo ali, e dados. Porque hoje as pessoas falam muito de dados, mas assim, dados que você consegue colocar eles na prática, entender. Você falou assim, ó, gera de 500 a 600 compartilhamentos. Então, você já tem dados suficientes para entender que aquela mensagem ela gerou muito valor. Então, você já consegue entender que aquela mensagem ela gerou um orgânico para a tua página que vai gerar vendas. Sim. Entendeu? Só que, tipo assim, não adianta nada criar, ter dados, mas não metrificar. Sim. Então, assim, intencionalidade com dados metrificados, para que, sim, continue gerando ação. Você continua com a sua ação porque você entendeu com seus dados que dava resultado. Sim. Que aí muitas vezes é o que falta hoje. Ah, eu faço isso, aí visto nisso não dá resultado. Mas tu tem dados, tu metrificou, tu entendeu? Sim. Não. Então, não adianta, entendeu? E é melhor uma ação estratégica do que várias ações sem sentido. Sem sentido. Soltas, Entendeu? né? Perdidas, soltas. desconectadas. Exatamente. Com certeza. Fantástico. E falando em conexão, Júlia, você é uma pessoa que se movimenta de forma estratégica e intencional, circulando por diversos ambientes, diversos meios. E eu queria te ouvir sobre qual a importância para você hoje de estar em meios onde contém outros empresários, onde contém outras pessoas, circular em ambientes onde circula informação dessa. Sim. Além de agregar valor na sua empresa, na sua imagem, você está levando a sua marca para algum lugar, né? E está sendo visto. Além disso, que eu acho que isso é consequência, é você conseguir aprender, que é uma das coisas mais importantes para mim até hoje, na minha caminhada, é conseguir aprender com a experiência dos outros. Porque você acaba encurtando o seu caminho, entendeu? Que na mentoria que eu dou, eu falo mais dos meus erros do que meus acertos. Porque esses erros vão encurtar muitos problemas, muitos caminhos, dor de cabeça para algumas pessoas. E são erros que eu vi, de acordo com a minha caminhada, que eles são padrão. Então, eu contratei um contador, eu pagava X valor, mas ele não estava proporcional ao tamanho da minha empresa. Como é que eu ia saber? Alguém me disse isso. E esse foi o erro da minha amiga próxima, da minha outra amiga próxima, da outra amiga próxima, da outra amiga próxima. Porque não tem uma métrica para isso. É porque todo mundo diz assim, tem que contratar um contador. Aí você só pega essa parte. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, entender alguns processos que não é tão dito de erros comuns. E eu comecei a metrificar através do comportamento de pessoas de todos os ramos. Que o teu erro pode ser o meu mesmo erro, o erro do Lucas também. E aí entra a famosa frase, o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Para tudo. Com certeza. Gente, para quem não sabe, na verdade, eu, o Cícero e a Júlia nos conhecemos num mastermind, né? Que é o Cúpula Club. E ele foi um agregador de muitas pessoas, né? Trouxe para perto assim, muitas pessoas na vida da gente. Eu tenho muita gratidão a ele, inclusive, ao Cúpula, por ter nos possibilitado. Se a gente não tivesse entrado lá, não existia nem aí sim. Né? Não existia aí sim, não existia Ceará Empreendedor, não existia diversos projetos que a gente faz. E tem uma observação para falar sobre isso, pode falar. Sim. E a gente não teria se conectado, esse episódio com a sua presença aqui, na verdade, não teria existido. E a gente se expor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Em alguns momentos, o se expor ou estar em alguns ambientes com pessoas que vão te levar a crescer vai custar. Você vai ter que pagar um preço. Você paga um preço para ir para um curso, você paga um preço. E você paga sim pelo acesso. Sim. Pelo acesso a algumas pessoas. Quanto custa você ouvir de alguém um erro que você, daqui a 6 meses, poderia cometer e ela evitou esse erro para você? Quanto custa isso daí? Então, tem algumas coisas que a gente não consegue mensurar. Sim. E aí, às vezes, as pessoas acreditam que é caro pagar 2 mil, 3 mil reais para ir para um evento, acham que é caro pagar 4, 5, 6 mil reais para participar de um mastermind e
não entende, muitas vezes, por que a empresa não sai daquele faturamento que está há 2 anos, 3 anos e não consegue subir de patamar. Né? Então, tem esse movimento que você faz magistralmente, tem alguns outros movimentos que você já tem feito agora, mais recentemente, e eu queria trazer esse insight para você que está aí do outro lado e que não está pagando esse preço. Tá? Eu acho que é importante a gente trazer esse alerta, entender quem são as pessoas que você está seguindo nas redes sociais, quem são as pessoas de quem você está tentando se aproximar, quem são as pessoas que você escolhe para ser os seus mentores. Tá? Você já pensou na possibilidade de ter um mentor de fidelização dos seus clientes, né? Como o Cícero? Ou uma mentora para te facilitar no e-commerce dos teus produtos, como a Júlia. Então, a gente tem essas possibilidades que, às vezes, estão ali a um direct que você manda, que você se expõe, que você vai lá e faz um movimento. Faz sentido? Total sentido. E é legal você falar isso aí. Muitas vezes, é um direct que você manda. Eu quando comecei minha jornada, a primeira coisa que eu vendi foi camisa. Adivinha quem foi que eu mandei uma mensagem e me respondeu e ali eu sabia que eu tinha que continuar? O Rony da Reserva. O cara mandou uma mensagem, disse, cara, não desiste, talvez tu não vai continuar nesse ramo, mas tu não pode desistir. E pra mim fez total sentido. E se eu não mando direct? É verdade. Entendeu? Não, e eu ainda digo mais. Eu não conhecia o Matheus, fundador do Mastermind. Eu zero conhecia, nunca tinha encontrado em canto nenhum. Eu me aproximei dele, porque ele gerava conteúdo online, e eu comecei a mandar direct pra ele, perguntar muito e tal. E quando ele foi fundar o Mastermind, ele viu valor em mim. Porque eu consegui agregar valor. Sim. Entendeu? De alguma forma. Ele nunca tinha me visto na vida. Eram conhecidos de rede social. De rede social. De directs aí. De directs. Então, a importância daquele meu posicionamento do direct me fez chegar onde eu tô hoje, inclusive aqui. Fantástico. Entendeu? Então, e outra coisa, você ter acesso a essas pessoas abre portas. Hoje o meu escritório ele está numa casa alugada que o Ulisses, que também foi host de vocês aqui, ou que trabalhou foi com convidado. Foi convidado de vocês aqui também, que abriu essa porta para mim. Então, no momento que eu estava precisando, ele entendeu a minha dor e ele foi lá e abriu essa porta. Então, abrem portas e oportunidades, elas de negócio, de crescimento, de pessoas, de sociedade, de famílias, nesses lugares, né? Eu vou deixar um questionamento para você que está aí, tá? Qual direct que você tá com vergonha de enviar, que você tá com medo de não ser respondido, que você ainda não mandou? Que pode estar te afastando do próximo nível, da sacada, da dúvida, daquilo. Eu tenho um caso de um... Não foi um direct, foi uma caixinha de perguntas que foi para o Joel J. Eu mandei uma caixinha de perguntas, o Joel J abriu uma caixinha de perguntas e eu vi que ele tinha aberto a caixinha de perguntas 2 minutos atrás. E eu pensei, ele está online. Aí eu disse, cara, eu vou mandar agora essa pergunta. E aí isso foi no começo da 2P. E eu perguntei assim, palestrante em início de carreira, o que fazer para ter sucesso? E ele respondeu assim, dê 200 palestras gratuitas. Pesado. E foi uma chave que virou absurda. Porque você, no início, você não tem autoridade, você não tem... Né, as pessoas não encontram valor, apesar de você saber que você tem conteúdo. E o que foi que aconteceu naquele momento? Eu disse, eu entendi. Eu até brinco, o Cícero, a gente já teve algumas conversas de bastidores, que eu digo pro Cícero assim, me deu palco. Sim. Eu disse, me deu palco. Porque eu entendi o que estava por trás das 200 palestras gratuitas. Cara, tu vai precisar estar em vários palcos para as pessoas enxergarem, muita gente ter acesso ao teu conteúdo, muita gente te enxergar como autoridade e a partir dali o teu jogo começar a acontecer no outro formato. Sim. Eu criei um ecossistema para fazer esse jogo rodar lá no início, né? E flui. E flui. É incrível. E é real. E outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês é que o tanto que a gente tem também para poder pedir para pessoas que a gente admira e tal, a gente dar essa atenção para as pessoas que chegam na gente. Porque querendo ou não, a gente começa a ter algo para entregar para as pessoas. E vão chegar pessoas, se você der abertura, para poder transformar a vida delas também. E eu digo isso porque, além de ter vários empresários que mandam alguns directs, né, para a gente
dar esse suporte e tal, ajudar, uma troca, eu aprendo muito com elas também. Uma dessas pessoas, ela pediu ajuda, ela estava no momento que ela não estava bem, e aí eu cedi uma parte do meu estoque para ela continuar a empresa dela, e a gente criou um laço muito grande, eu não conhecia ela pessoalmente. E aí, um dia que eu estava mal, ela me mandou uma mensagem de agradecimento, me desejando coisas boas. E eu falei, obrigada, eu precisava dessa mensagem. Uma pessoa que ela veio atrás de ajuda, ela me ajudou no dia que eu também não estava bem. E ela falou assim, quer ir pra minha igreja? Eu falei, quero. Cara, eu conheci Jesus através de uma seguidora. Tem ideia? Forte, hein? Caraca. Mas porque eu dei abertura. E essa abertura, ela pode ser infinita. Essa pessoa pode... A nossa intenção é que essas pessoas vá muito mais longe do que a gente. Sim. Entendeu? Senão não tá fazendo direito. Júlia, você trouxe uma coisa agora que fundamental pra gente entender. O maior desafio que eu vejo hoje é a gente entender que não tem problema se tá aqui eu e o Lucas e ele vai mais longe do que eu. Eu tenho que ajudar cada vez mais. Porque automaticamente, quando intencionalmente eu faço isso, sabe o que é que acontece? Eu vou junto. Porque eu acompanho. As pessoas acham que o ir junto é ir na frente e puxar. Vai ter momentos que a gente puxa algumas pessoas e tá tudo bem. Mas essas pessoas elas têm capacidades que elas vão passar de você. E essa é a hora que, em vez de tu fazer esse esforço, tu vai fazer um esforço assim. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que viver isso, sabe, cara? Não tem problema se o cara que tá do teu lado vai estar 10 passos lá na frente. Você tem que olhar e dizer assim, caraca, eu fiz parte desses 10 passos. Com certeza. Entendeu? É esse game que faz a gente crescer também. Quando a gente coloca isso dentro... Meu irmão, parece um negócio. O cara cresce, parece que vem assim, ó, milhares de oportunidades pra você. Agora vem o jogo da intencionalidade disso. Sim. Não é uma questão... Esse cara tá crescendo, cara, eu conheci ele, era... Não, entendeu? Sim. É muito essa ideia da intencionalidade. Você falou isso aí, eu acho fantástico isso aí, cara. Porque é algo que vira o jogo pra tudo na vida. Tem uma variável nesse jogo aí. Traga. Que a Júlia já botou na mesa aqui. Que é você controlar o seu ego. Sim. Né? E que é a hora que você diz assim, o cara tá crescendo mais do que eu. E aí? Vou frear, vou começar a fechar portas para esse cara, porque ele vai começar a se destacar muito. Eu já vi muito disso acontecer próximo a mim. De pessoas se incomodarem Sim. com a velocidade que as coisas estavam acontecendo. E, enfim, mas eu acho que essa maturidade e você trazer e você colocar aqui, eu acho que é fundamental, é muito relevante para todo mundo e eu acho que traz muitos insights. Júlia, desafio. Eu tenho certeza que você já trouxe vários aqui no decorrer do episódio, mas qual foi o maior desafio que você enfrentou dentro dessa jornada empreendedora? Certo. E venceu. E conseguiu superar, né? Importante. Tem dois desafios. Tem um desafio palpável, que é mais difícil, que é fazer caixa, né, na empresa e conseguir gerenciar aquela parte que não era a minha habilidade, né? E o que você fez para conseguir? Eu comecei a estudar mais sobre e entender, até para poder contratar alguém e saber se ela está fazendo o que pode ser feito, né, na empresa. Tá. E uma outra coisa é maturidade. É um desafio que eu acredito que você passa por um processo, né? Explica em que momento você sente que te faltou maturidade. No momento que eu estava no auge. Qual foi o comportamento que te despertou, que você disse, ou olhando em retrospectiva, que você disse assim, eu fui muito imatura nessa hora? Sim. Eu fui muito imatura em não saber dizer não para algumas coisas do dia a dia. O dizer não, ele me faltou. Em alguns processos específicos, entendeu? Então, eu não tinha maturidade para dizer não. Só queria dizer, sim, agora vamos, vai dar certo. Participar dessa feira, vamos. Fazer essa live, vamos fazer isso aqui, vamos. Só que você tem que entender o processo que você tá, o momento que você tá. E isso é a questão da maturidade, né? Quando você diz sim para tudo, você não tem foco em nada, né? Você não traçou nenhuma estratégia, você não fortaleceu nenhum canal, você não conseguiu estabelecer um ponto forte de segurança,
para você traçar aqui o plano que ele é complementar. E, na verdade, aí você atua com todas as frentes ou todos os canais de venda, tentando dar a mesma importância, e você não consegue fazer isso. Isso daí é uma estratégia que ela é fundamental, principalmente para quem está iniciando, você fortalecer um canal, né? E ter um foco, estruturar e trabalhar aquilo de forma muito forte para que você consiga abrir outros com segurança, porque você já tem algo que está rodando muito bem, que garante o teu caixa, que garante o teu... Sim, com certeza. E outra coisa que pode guiar as pessoas de forma prática, né? Que é você conseguir desenhar onde você quer chegar, e se aquela atitude ela vai te distanciar ou vai te aproximar da onde você quer chegar. Sim. E aí você vai saber com clareza maior dizer sim ou não. E seguir princípios, né? Em muitos desses momentos eu pulei alguns princípios meus e, enfim, que eu achava importante e que você cega. E aí acaba que é ali que você tropeça. Na temporada anterior, o último episódio da primeira temporada, volta lá para assistir o nosso episódio 11. O Iago traz um exemplo também sensacional sobre isso daí. E ele diz que todas as vezes que ele teve problema foi porque ele abriu mão dos princípios dele. Sim. E aí, às vezes em que ele tropeçou, algum princípio ele deixou para trás. E você é a segunda convidada que fala exatamente sobre isso daí. Isso é muito forte. É analisar muito o erro, né? Porque se você estiver só ali consertando, andando, você não sabe o que errou, você vai errar de novo. Sim. Assistam o episódio do Iago também. Júlia, você trouxe esse desafio, né? Que trouxe clareza para você. E traz pra gente aí qual foi o teu momento aí sim. Né? Nessa tua jornada, qual o teu momento aí sim que tu olhou? Aí sim. Sim. O meu momento aí sim, talvez eu não especifique um específico, mas foram confirmações de ver outras pessoas sendo prósperas, crescendo e tendo como inspiração, de alguma forma, a minha vida como uma forma de alavancar a vida delas, né? Em certo momento da vida delas. Então, esse é o aí sim, é você conseguir transformar de alguma forma em qualquer lugar que você está, em qualquer lugar que você se posiciona, ser intencional nesse processo mesmo, né? Aí sim, viu? Sim, porque não é sobre a gente, né? É sobre o impacto que a gente deixa na vida do outro. O propósito nunca é sobre nós, é sempre sobre o outro. E, Júlia, a gente gosta sempre de contribuir um pouco ali, claro que teve inúmeras contribuições, mas de forma prática com a pessoa que está lá, com uma indicação daquilo que foi referência para você, né? Que foi importante, que foi essencial. Que indicação você diz assim, nenhum empreendedor pode passar sem ou ver ou ler esse filme, livro ou série, ficar à vontade para fazer uma indicação, seja de livro, seja de filme. Sendo bem clichê, não poderia deixar de falar sobre a Bíblia. Tá. O espiritual, ele é um fortalecimento de todos os pilares. Eu acho que ele é o único que consegue levantar todos os outros. Então, é você ter a sua fé ali frequente e próxima. Mas um livro de forma palpável é o PNL Saúde, que ele foi de grande... agregou bastante na minha vida em um certo momento. PNL e Saúde. PNL e Saúde. É Programação Neurolinguística e Saúde. Ele é um livro prático, que ele vai te transformar. Para ter noção, vou te trazer um exemplo do que ele causou na minha vida. Eu estava em um momento difícil da minha vida, ao ponto eu tinha ido passar 30 dias na casa da minha avó, lá em São Paulo. Eu dormia, estava frio, eu dormia com cobertor, meia, luva, tudo, muito coberta, e eu acordava, de tão ruim que eu acordava com tudo no chão. Comecei a ler esse livro por 30 dias, eu fiquei 30 dias lá. No último dia eu dormia e acordava na mesma posição. Então, ele fala sobre dormir, sobre alimentação, sobre como você se vê, sobre a sua saúde. É como aplicar o PNL na sua saúde. Sim. Entendeu? Ele é muito prático. Um livro Bacana. muito prático e ele traz muita transformação. É uma forma de você conseguir colocar em prática algumas coisas do dia a dia, né? Dos seus pilares principais que te levam dia após dia. Eu vou só fazer uma ressalva que quando eu perguntei pelo livro, você disse que era clichê a Bíblia. Pelo contrário, eu acho que é bem disruptivo. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, quase ninguém fala a Bíblia. Eu acho que nenhum dos nossos convidados até hoje trouxe. Eu acho que não foi clichê, não. Foi bem disruptivo, inclusive. Cara, o resumo de todos os livros tá lá. Sim. Entendeu? Então, lá traz muito aprendizado. E com certeza é o único livro que você lê com o autor do lado. Com certeza.
Aí, forte. Hã? Caraca! Aí sim. Aí sim, viu? Boa. Júlia, você vai ter agora 60 segundos para poder deixar uma mensagem para todo mundo, onde todo mundo ele vai parar nesse momento e vai estar ali prestando atenção nas suas palavras e vão estar acolhendo as suas palavras. E essas palavras elas vão gerar um movimento de transformação em grande impacto, né? E assim, que mensagem você quer deixar para essas pessoas para conseguir cada vez mais impactar essas pessoas de forma positiva? Sim. A mensagem que eu queria deixar para essas pessoas é sobre conexão com si mesmo em relação aos seus pilares. Você está conectado com o seu propósito, porque nos dias ruins o que vai te deixar levantado mesmo é o seu propósito em que você tem naquilo. E não fazer as coisas de forma descoberta. É você ter consciência. Como a gente conversou um pouquinho antes, a gente tem consciência que em alguns momentos da vida você está focando em alguns pilares específicos a mais. E há um desequilíbrio, sim. Mas é você ter consciência dessa descoberta dos outros pilares. Entendeu? Para fazer com que ele não te derrube no que você está focando. Porque é muito comum isso acontecer, como aconteceu comigo. Entendeu? Eu foquei em algumas coisas e deixei descoberta fora da consciência. Porque você vai indo no movimento e acaba não vendo. É como se estivesse realmente tapado. E chega um momento que aquilo pode trazer um prejuízo que você paga a longo prazo. Show. Muito bom mesmo. Júlia, a gente está chegando aqui ao final desse nosso momento, o tempo está estourando aqui, mas como é que as pessoas que querem se conectar com a Júlia, como é que elas podem fazer para te encontrar nas redes sociais ou a Alamude? Como é que as pessoas conseguem te achar? No meu perfil pessoal, que eu mostro um pouco da vida real lá, né? Algumas coisas específicas. No Júlia M. Maio, M-A-Y-O, porque todo mundo bota Maio com I, né? E na loja, vai ter na minha bio também, né? A loja e todos os meus perfis que eu tenho. Alamude Store. Só isso. Alamude Store. Muito bem. Bom, vai estar disponível na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, para você entender, saber como é que você faz para seguir a Júlia. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, já começa a seguir a partir de agora, né? O Aí Sim Podcast. Se você gostou desse episódio, deixa o teu like, né? Se inscreve lá no canal e compartilha com os teus amigos e deixa algum comentário, de preferência, qual foi o principal insight que você teve com esse episódio que você vai levar para a sua vida, para a sua carreira, para a sua empresa, tá bom? Então, ajuda a gente a fazer esse episódio chegar a ainda mais pessoas, que com certeza o objetivo da gente é impactar positivamente a vida dessas pessoas. Beleza? Cícero, e aí, meu amigo, foi bom? Foi ótimo. Foi bom para você? Foi ótimo. Obrigado, viu, Júlia? Obrigado pela contribuição. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando esse episódio realmente teve uma grande transformação, né? Mas principalmente uma transformação de dentro para fora, né? Então, muito obrigado, assim, por toda a sinceridade, por todo o transbordar, por toda a verdade, né? Isso aí. Meu amigo, como é que a galera faz para te achar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Show! Galera, o Aí Sim Podcast tem o patrocínio da empresa José, que trabalha com pós-venda, fidelização de clientes. Tem o patrocínio da 2P Treinamentos, que trabalha com desenvolvimento de gestores comerciais e de equipes comerciais, né? Construindo processos e ajustando o que você precisa para alavancar suas vendas. E a gente tem o apoio da Norbe Produções, que é detentora desse estúdio sensacional que está aqui com a gente. Vocês me acham nas redes sociais em Lucas Vieira 2P e toda terça tem episódio novo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Não sai daqui, que aqui tem muito insight toda semana para vocês, beleza? A gente se vê no próximo episódio, sempre às terças-feiras, um novo episódio para você. Vamos para cima! Show!